Mensagem para você, direto do trono da graça do Pai. A obediência que faz prosperar. Receba prosperidade através do seu sim, Pai. Eis-me aqui. Amém. Eu concordo, eu recebo, eu creio. Amém? Amém. Nós vamos ver como é que Deus vai nos guiar a vida para que a gente veja aquilo que está prometido em sua palavra. Diz a palavra em 1 de João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Nós conhecemos, amém? Nós aqui começamos o culto hoje dizendo que nós somos felizes porque nós conhecemos Deus. O verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. E nós o conhecemos e não somos mentirosos não, porque nós guardamos o que Ele nos manda. Nós fazemos aquilo que Ele nos ensina. Nós vivemos a graça de Deus. Nós nos desenvolvemos na base da fé. E a palavra de Deus diz que quem, fala que ama, que conhece a Jesus e não segue, não guarda, não obedece, não vive a palavra, é mentiroso. E não tem nada a ver com a verdade. Isso não é para nós. Nós somos da verdade, nós somos verdadeiros, nós estamos no verdadeiro, o verdadeiro Deus é Jesus Cristo, e nós temos prazer em obedecer a sua voz. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Ele. Peça que Deus lhe mostre algo nesta área da prosperidade, para você ver a glória de Deus, em todas as áreas, nesta também. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da Tua vontade, nos submetemos agora à autoridade da Tua palavra. A Tua palavra é a última palavra, Jesus. E quando o Senhor fala, nós nos calamos, Pai. Quando o Senhor fala, não há mais discussão. Quando o Senhor fala, não há mais murmuração. Quando o Senhor fala, não há mais interjeição. Quando o Senhor fala, há obediência, há temor, há reverência. Quando o Senhor fala, a fé manifestada, a confiança. Quando o Senhor fala, a sossego, a descanso. Quando o Senhor fala, a certeza, a convicção. Quando o Senhor fala, a esperança. Quando o Senhor fala, a confiança. Quando o Senhor fala, a paz. Quando o Senhor fala, a alegria. Quando o Senhor fala, Senhor, de fato, prosperidade, sabedoria. E nós recebemos, Pai, todas as consequências de ouvirmos o verdadeiro Deus falar conosco nesta noite. Fala, Senhor, profundamente a cada coração, aos internautas também. Fala a todos, Jesus, porque aqui estão os que são da verdade, que têm prazer em Te obedecer. E por isso, Jesus, somos da verdade. A verdade nos libertou, nos libertará do que ainda precisamos, Jesus. E nós, pela obediência à Tua voz, nós vamos prosperar, ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara, diácono Ciro Thiago. Meus irmãos amados, eleitos para a vida eterna, predestinados em amor para a salvação, para depois viverem a vida eterna. Mas, recebendo a abundância da graça e o dom da justiça, que possam reinar em vida através de Jesus Cristo. Não adianta a um cristão dizer que conhece a Deus e não viver o que Deus manda. E nós temos visto como o cristianismo social, como o cristianismo atual está distante daquilo que Deus manda. As pessoas dizem, eu sou cristão. As pessoas dizem, eu sou um crente em Jesus. Eu vou a uma igreja. Eu tenho anos de convertido. Mas quando nós começamos a ver a vida de algumas destas pessoas, nós observamos o quão distante elas estão da verdadeira palavra de Deus, da voz de Deus no seu dia a dia. Então, muitas vezes, estas vidas dizem conhecer a Deus, mas
pelo que falam, pelo que vivem, pelo resultado da sua própria vida, nós podemos verificar que é mentira. Não conhecem a Deus de fato, não vivem na verdade, não estão na verdade. Porque há muitos cristãos ainda aprisionados, acorrentados, com problemas emocionais, presos ao passado, presos a grilhões mentais, presos a marcos na sua vida que trouxeram feridas profundas. Então não há libertação. Se não há libertação, é porque falta verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas não basta ter um encontro com Cristo e achar que conhecemos a verdade a respeito de tudo. Nós conhecemos a essência da verdade, nós conhecemos o princípio da verdade, aquele que é verdadeiro, mas que tem verdades para nos revelar acerca de muitas condutas aqui na terra e de muitas áreas da nossa vida. E muitas pessoas só se contentam com esse primeiro encontro com Jesus. Eu sou salvo, amém, tenho vida eterna, e agora eu fico aqui contando, os anos vão passando e eu conto: no dia que eu me converti, no dia que... A pessoa só tem aquele testemunho do dia que ela se converteu, daqueles momentos, mas se passaram anos, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos da conversão, e a pessoa só tem aquilo lá de trás para contar. Mas nós temos que ter todos os dias sinais, prodígios e maravilhas para repartir, para testemunhar de Jesus. E estas pessoas que eu digo que vivem um evangelho distante da verdade, da palavra, da voz de Deus, muitas vezes são aprisionadas, pessoas que vivem acorrentadas, e que a pessoa olha e diz: nossa, tantos anos na igreja, tantos anos com a Bíblia, tantos anos aí contando experiência lá atrás da conversão, mas olha o casamento dele, olha o casamento dela, olha os filhos, olha a situação financeira, olha as cabeçadas que vive dando na vida, olha as prisões emocionais, olha os remédios que tomam. Quando você conversa 5, 10 minutos, é só doença, 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 e dói, e faz, não sei o quê. Quer dizer, onde é que está a libertação que Jesus trouxe? Onde é que está a cura manifestada? Onde é que está a alegria de viver, a satisfação, o prazer, o bem-estar que o cristianismo promove, né, no seio do povo de Deus, no seio da igreja de Cristo? Então, se o mundo conhecesse o verdadeiro e único Senhor, imediatamente a terra se encheria de paz, a paz de Jesus. Bom, isso nós sabemos. Muitos cristãos estão promulgando, né, a paz, querem levar Jesus para o mundo. Mas antes de levar Jesus para o mundo, tem que levar Jesus para a sua casa. Antes de levar Jesus para a sociedade, tem que levar Jesus para a sua vida interior, para a sua vida mental, emocional. Muita gente quer fazer a obra de Deus, quer evangelizar, né? Quer falar do amor de Deus, da paz que Jesus dá para a sociedade. Mas quando a sociedade olha para algumas vidas que estão aí imbuídas desta ação, não vê paz na vida desta pessoa, não vê sossego, não vê repouso, não vê tranquilidade, não vê às vezes decência, não vê princípios morais. Então se perde o quê? A autoridade para falar de Jesus. Não se tem o respaldo de Jesus, não se tem, né, a aquiescência de Jesus. Então, nós estamos aqui, amados, para entender que a verdade está em Jesus Cristo. E fora dele não há nada verdadeiro. Muito sangue tem sido derramado e poderia ter sido evitado no mundo. Hoje as sociedades são violentas, o nosso país é violento, a nossa cidade é violenta. Muita violência, muito sangue, muita coisa que acontece, porque não se tem Jesus. Porque Jesus está ausente, o autor da paz, não é? E especialmente essa ausência por se desconhecer Deus. As pessoas dizem que conhecem a Deus, mas elas não conhecem a Deus. Se você não precisa ir muito longe, lá no início de tudo, mas se a gente pensar um pouquinho da Idade Média para cá, que estão nos livros das histórias, de história, você vai ver que desde o tempo das cruzadas, o tempo da Igreja Católica ali com a Inquisição, que ela insistia em chamar de Santa Inquisição, porque matava em nome de Deus, então era uma morte santificada, né? Era um assassinato, digamos assim, santo. Ela considerava um infiel e ela mandava matar em nome de Deus. Quem ela
achasse que não era fiel, mandava matar, e se não seguia os ensinamentos de Roma. Então Roma sempre foi aquela, como instituição, que proclamou ter e deter o conhecimento verdadeiro de Deus. Mas está na mentira, não está na verdade, porque matou em nome dele, derramou sangue em nome dele. Nós podemos lembrar da Segunda Guerra Mundial. Quantos poderiam ter evitado, poderia ter sido evitado ali de mortes? 6 milhões de mortos judeus, porque eles diziam conhecer a Deus. E isso incomodava muita gente. E incomodou ao ponto de mandarem matar esses que diziam conhecer a Deus. Então, veio ali a perseguição aos judeus, e você sabe a história, não é? Porque se diziam da parte de Deus. Então, hoje, as pessoas, elas se dizem da parte de Deus, mas elas não são, de fato, pessoas que levam até o fim as suas crenças, não é? As suas posições. A pessoa diz, não, eu sou de Deus, mas alguém fala, não, mas peraí, hoje isso não vale. A pessoa, pensando bem, não vale mesmo, tal, né? Então, assim, as pessoas não têm postura, as pessoas não têm firmeza. Grupos hoje fanáticos, terroristas, creem que é vontade de Deus matar judeus, matar cristãos, porque eles dizem que o Deus deles é o único Deus. E eles falam em nome desse Deus e que esse Deus manda matar. Então, nós ficamos assim, mas afinal, quem é o único e verdadeiro Deus? A sociedade está gemendo por conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Mas os verdadeiros filhos do verdadeiro Deus. Onde é que estão os verdadeiros filhos de Deus? Onde é que estão os verdadeiros filhos de Deus, de um Deus verdadeiro? De um Deus que é único. Então, nós ouvimos muitas mensagens com muitos apelos religiosos. E alguns dizem que Deus está na mãe natureza. Você deve ter ouvido isso já. Mãe terra, essas coisas assim, né? Outros dizem que seguindo Buda, você vai para o céu. Outros dizem que é Alá. Outros dizem que é Maria. Outros dizem que são os Mormons. E através dos Mormons, eles aprendem a seguir um homem chamado Joseph Smith. Outros dizem que não, que quem tem a revelação é uma mulher chamada Elizabeth Black. E assim vai, não é? Na Coreia, você sabe, umas pessoas seguiam o reverendo Moon, que acabou de morrer, né? Recentemente, ele morreu e agora estão já procurando algum outro substituto para que eles possam dizer que também é a encarnação de Deus, como diziam ser esse reverendo Moon aí. Por que é importante nós conhecermos quem é o verdadeiro Deus? Porque há consequências quanto a isso, quanto a esse conhecimento. A nossa vida vai ser o reflexo da verdade que está em nós ou não. Então é importante conhecer o verdadeiro Deus, porque aquilo que nós achamos que é o verdadeiro Deus, que nós cremos que é o verdadeiro Deus, é aquilo que nós vamos seguir. E aquilo que nós seguirmos vai trazer consequências para as nossas vidas. Se você segue o verdadeiro Deus, as portas do céu se abrem para você. Se você segue um Deus falso, as portas do inferno se abrem para você. Então é importante conhecer o verdadeiro Deus para seguir o verdadeiro. Satanás, ao longo da história, ele sabe que a forma de destruir as relações de Deus com seus filhos é através de enganos religiosos. E ele tem uma técnica infalível, através de falsidades religiosas. Foi assim que ele enganou o primeiro casal, Adão e Eva. Vamos ver lá em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Isto é Satanás falando com este primeiro casal, não é? E sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o engano de Satanás. Ele levou Adão e Eva ao pecado por causa de um engano. Ele enganou. E eles seguiram aquele engano, eles acreditaram naquilo e eles caíram. E as consequências, por isso que eu digo, seguir um engano, seguir um enganador, seguir alguma coisa falsa, tem consequências desastrosas para a vida. Eu estou lhe mostrando aqui. Nós sabemos muito bem que nós temos, logicamente, o Espírito Santo de Deus que nos guia toda a verdade, mas nós sabemos que Deus está nos alertando porque existem enganos que eles vêm disfarçados de verdades. Existem enganos que vêm na boca de pessoas que são de Deus,
ou que estão no meio do povo de Deus. E por isso trazem o quê? Uma confusão à mente, e a pessoa começa a não discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Nós temos o Espírito Santo, nós temos temor de Deus, nós temos a unção de Deus, mas nós somos vasos de barro, então nós estamos sujeitos a alguns equívocos, se a gente não vigiar a nossa carne, não é? Porque na nossa carne não habita bem algum. A igreja de Jesus Cristo, disse Paulo, é despenseira dos mistérios. Então os mistérios de Deus foram revelados à igreja. Veja o que disse Paulo em 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Olha, amado, tomara que as pessoas que olharem para você vejam você um ministro, uma ministra de Cristo. É duro quando se olha para um cristão e diz assim, ah lá, vai na igreja, lá, mas mente igual o colega da mesa ao lado, ah lá, tem uma relação lá no namoro que é igualzinha do mundo. Que diferença faz? Faz um negócio, olha lá, o próprio camarada lá que diz que é crente, olha lá, está falando que faz um negócio sem nota, perguntou se quer com nota ou se quer sem nota. Então assim, importa que os homens nos considerem, os homens quem? As pessoas que nos conhecem, os seres humanos, como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Porque a igreja de Cristo é dispenseira dos mistérios de Deus. Mas o poder de Deus é dele, a glória é dele, o reino é dele. Nós precisamos conhecer, amado, esse Deus que tem poder, glória, majestade e que quer que esse poder, glória e majestade sejam vistos na nossa vida. Ele quer que nós sejamos conhecidos desta forma, porque isso tem consequência. Como você é visto, tem consequências para a sua vida. Como as pessoas olham para você e o que elas veem na sua vida de Jesus tem consequências para a vida delas, mas tem consequências para a sua vida. Porque afinal, que tipo de dispenseiro você está se mostrando para a sociedade? Que tipo de ministro você está se mostrando? Olha, é importante, foi Paulo quem disse isso, que nos considerem como ministros de Cristo. É importante as pessoas olharem para você e te respeitarem. Elas podem não acreditar no que você acredita, elas podem não vir à igreja como você vem, mas quando elas olharem para você, elas têm que te respeitar pelo que você tem de Cristo na sua vida, pelo que você mostra de Cristo na sua vida. Porque para Cristo, isto tem reflexo, isto tem consequências. Então, João 6,44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos falando da verdade. Só através de Jesus vem salvação. Então, não seja um ministro, não seja um dispenseiro dos mistérios, e ao mesmo tempo você fica aí fazendo, sabe, corpo mole, ou fazendo de conta que você acredita que também por Maria vem a salvação, ou que também, sabe, não é bem assim, porque Jesus vê as boas obras de cada um. Não, a Bíblia Sagrada não fala que ninguém é salvo por boas obras, isso é teoria espírita. A Bíblia Sagrada não fala que nenhum outro nome salva. A Bíblia Sagrada diz que ninguém pode vir ao Pai se Ele não trouxer. E Jesus é que ressuscita, Jesus é que dá vida eterna, Jesus é que salva, Jesus é que liberta, Jesus é que transforma. Então não faça média com ninguém. Seja uma pessoa sempre muito educada, muito fina, uma pessoa muito sábia, mas sim, sim, não, não. Você é um ministro de Cristo, você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. E Deus espera que esses mistérios que já lhe foram revelados, você seja a boca dele para levar essa revelação àqueles que ainda estão cegos, àqueles que ainda estão na mentira. Estamos entendendo até aqui? Hebreus 9:22 diz, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o único que derramou o sangue sem pecado, foi Jesus. Muitas pessoas morreram, mas só Jesus não tinha pecado. E só Jesus morreu por você e por mim. Só Jesus, verdadeiro Deus encarnado, morreu pelo seu povo, morreu pelos seus, morreu pelos eleitos, morreu pelos escolhidos. Portanto, só o sangue de Jesus tira o pecado de uma vida. Só o sangue de Jesus é que perdoa, é que redime. Você está entendendo? É que purifica, é que salva. O sangue de nenhum santo
salva ninguém. O sangue de mais ninguém tem poder de remissão de pecados. Então, você está no verdadeiro, você conhece estas verdades, passe estas verdades adiante, porque você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Você não pode, mas não é, parece, mas não parece. Você tem que ter certeza. O sangue para remissão foi derramado por Jesus. O único que salva é Jesus Cristo. Amém? Podem seguir quem quiser, não vão para o céu, a não ser que sejam lavados pelo sangue de Jesus e o sigam. Aí vão dar no caminho do céu. O Hebreus 9:12 também diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Diga, o único que salva é Jesus. E a Bíblia diz que a salvação outorgada, porque é por graça, por Jesus, ela é eterna. Diga, a salvação é eterna. 2 de Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Entre vós, entre vós, entre vós. As pessoas estão preocupadas com os falsos mestres lá na Rede Globo. E aí vem a igreja e diz, não assistam a Rede Globo. E eu venho aqui para dizer, não ouçam certos pastores, certos líderes. Não ouçam. Porque é no meio do povo de Deus. Não é na mídia, não. Eles podem até usar a mídia. Mas como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, povo de Deus, igreja de Cristo, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou penso que eles vêm descaradamente, vêm dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Às vezes um líder está em pé, de repente acabou a igreja dele. Repentina destruição, a família rachou, o que aconteceu? Vem os podres tudo à tona. A Bíblia diz, estavam ali dissimuladamente introduzindo heresias destruidoras. E tem uma sentença já dada por Deus. Essas heresias destruidoras, elas renegam o soberano Senhor que os regenerou. Então, é gente que foi regenerada por Jesus Cristo, salva por Jesus Cristo, mas depois usam a obra de Deus para benefício próprio. O Deus passa a ser o ventre. A pessoa passa a exercer um poder que não lhe foi dado sobre as pessoas. E isto para Deus é terrível. E estas pessoas diz que trazem para si repentina destruição. Amados, só existe um único soberano e Senhor que se chama Jesus Cristo. Quando o homem começa a roubar essa glória para si, a dizer, é comigo, eu que oro, é a minha mão, é o meu poder, é a minha água, é a minha toalha, é a minha fronha, é a minha oração, acabou, amados. Estão trazendo para si repentina destruição, porque o autor da salvação, da vida eterna e de toda bênção é Jesus Cristo, e Ele é misericordioso para usar pessoas nesta terra. Amém. E o que Satanás tem tentado fazer? Ele coloca falsos profetas que introduzem dissimuladamente heresias destruidoras. O que são heresias destruidoras? São certos ensinos que destroem a alma, que iludem a pessoa, né? E que abrem uma porta para a perdição, para as coisas erradas, ilícitas. Hoje tem pastor que quando você vai pedir um conselho para ele, você está com um problema lá no seu matrimônio, ele diz, quer saber, separa, tem tanto homem, tem tanta mulher. Isso é uma heresia destruidora. São ensinos que destroem a alma, que destroem famílias. Há pessoas que vão pedir um conselho para um ministério, para um pastor, para um líder, e dizem assim, olha, eu estou com um problema na minha empresa, se eu pagar todos os impostos, eu não sei como é que vai ser depois para eu sobreviver. Ele diz, não pague tudo, não. Ninguém faz isso no Brasil. Não tem problema não, Deus entende. Um homem que fala isso, está sendo usado por cão. Um homem que fala isso para uma ovelha, ele está levando a ovelha à destruição e ele é responsável por essa destruição. Virá sobre ele repentina destruição. A pessoa não sabe por quê. Isso são o quê?
heresias destruidoras. Quando alguém ensina a fazer alguma coisa, é um ensino que destrói. Ensina a fazer alguma coisa contra Deus, contra a palavra de Deus, e ainda diz que Deus não liga, que Deus entende, isso é uma heresia. Você está compreendendo? Existem milhões de heresias destruidoras hoje permeando a obra do Senhor. Mas quem é o verdadeiro Deus? Diga, Jesus Cristo. João 14, 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus Cristo, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você já viu hoje como as pessoas pedem? Em nome do bispo tal, tem que passar a mão na camisa, se espreme todo. Por quê? Porque não estão no nome de Jesus, estão no nome do fulano, no nome da fulana. É a pulseira da bispa, é o perfume do bispo, é não sei o que do apóstolo, é o sapato do sei do que. Tudo quanto pedires em meu nome, é Jesus quem está dizendo. Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A glória é de Jesus. Deus é quem faz a obra através de Jesus Cristo. Amém? Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Então aprenda a pedir em nome de Jesus. Amém? Tire qualquer outro nome da sua vida, porque esse outro nome lhe leva para o inferno. Esse outro nome traz doença. Esse outro nome traz tragédia para a família. Esse outro nome traz divórcio, traz separação, traz flagelo, traz pobreza, traz miséria. Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Jesus disse, peça em meu nome, eu vou fazer. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Você que como eu foi católico, ou é ainda, vai deixar de ser, para a glória do Senhor, e se dobra de joelho diante de qualquer estátua, imagem, ou em memória de, pare de fazer isso, porque você traz flagelo para a sua vida, como eu trouxe para a minha, e eu queria aos 19 anos me jogar do viaduto do chão e me suicidar, apesar de viver de joelho em joelho, diante de imagem em imagem, falando com tudo quanto era santo, e rezando, e fazendo trezena e novena. É ao nome de Jesus que o nosso joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Dobre-se. Se não exteriormente, dobre o seu coração, dobre-se diante de Jesus. Ele é o soberano Deus, Ele é o poderoso, Ele é o resgatador, Ele é o transformador, Ele é o libertador, Ele é o sarador, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que dá vida eterna, Ele é aquele que transforma vícios, Ele é aquele que levanta o homem do chão, Ele é aquele que exalta os seus filhos. Glória a Deus. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Diga, Jesus Cristo é Senhor. Diga, Maria não é senhora. Só para quem é de Jesus pode falar isso. Bispo, você tem o que contra Maria? Nada. Eu amo Maria. Essa semana me perguntaram, se você tivesse que falar de uma mulher na Bíblia, de quem você falaria, né, Cris? Eu disse, Maria. Ela se espantou. Por quê? Maria é a mulher mais submissa, mais bem-aventurada, mais meiga, mais mansa, mais sábia. E antes de ser tudo isso, ela tentou se usurpar um pouquinho, porque ela era a mãe de Jesus. E Jesus mostrou rapidamente como é que ela deveria se colocar no lugar dela como serva. Ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Enquanto Deus, Ele era o Senhor dela. Então nós temos que entender isso com maturidade, amados. Isso não é falta de respeito. Na verdade, isso é respeito pela verdade, por Jesus, por Deus. A nossa língua tem que confessar que Jesus Cristo, e só Ele é Senhor das nossas vidas, para a glória de Deus. Tem gente que acha que está dando glória a Deus, porque fala glória a Deus. Não, dar glória a Deus é dizer que só Jesus é o proprietário, o dono, o Senhor das nossas vidas. Mas se você diz isso, e ao mesmo tempo você tem deuses paralelos, caminhos paralelos, senhores paralelos, bispos paralelos, com todo respeito, você não está dando glórias a Deus de fato. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Quer dizer, não procure glória em coisa nenhuma, nem em pessoas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Você quer se gloriar? É nisto que você vai se gloriar. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Onde está a glória da bispa Solange? Em conhecer a Jesus Cristo e saber que Ele é o Senhor. Onde é que está a glória da vida do Davilson? Em conhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Esta é a nossa glória, amada. Nenhuma. Se a gente tem uma coisa, se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente ganhou alguma coisa, se uma porta se abriu, se nós temos brilho, se nós temos isso é consequência de nós termos a primeira e verdadeira glória, que é conhecer a Jesus Cristo e saber que Ele é o Senhor e que Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Como é que eu agrado a Deus? Dizendo, eu conheço o verdadeiro Deus. Ele se chama Senhor Jesus Cristo. Você quer agradar a Deus? Diga, eu conheço o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 24, não. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Alguém ainda está invocando outro nome? Invoca-me. Invoca-me. Me chama. Como é que você chama o seu filho? Pelo nome? Como é que você chama o seu marido? Sua esposa, seu pai, sua mãe? O amigo, a namorada? Como é que você chama? O Senhor diz, me chame. Chame pelo nome. Invoque-me. E o que eu vou fazer? Te responderei. Às vezes a gente chama tantas pessoas, elas nem nos ouvem, nem nos respondem. Às vezes elas falam, tá bom, oi. Você está esperando lá uma resposta, está esperando, né? A pessoa nem volta com a resposta, nem te dá a mínima atenção. Jesus diz, me chama para você ver o que eu vou fazer. Eu vou te responder. E eu vou fazer mais do que te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu falei aqui no início, nunca diga que você sabe tudo. Eu tenho dito isso porque Deus tem me dito isso. Amados, nós temos muitas coisas que estão ocultas e que nós não sabemos. A cada culto, a cada leitura bíblica, a cada compartilhar, nós vamos aprendendo e Deus vai nos revelando coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Amém? Deus é um Deus pessoal. Deus quer que você o conheça para que Ele se revele a você. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Eu não sei quantas mulheres aqui passaram pela experiência que eu passei. Acho que algumas passaram. De você estar amamentando um filho e ter outro no ventre. Alguém aqui passou por essa experiência? Olha só, 1, 2, 3. São raros, né? É uma coisa extraordinária. E é um susto também. Você está amamentando um bebê. É o seu bebê que acabou de nascer. Está amamentando. E daqui a pouco, você está com outro filho no seu ventre. Que quando nasce, depois de um pouquinho, parecem gêmeos. Pela diferença, né? Tão pequena. Olha o que Jesus diz aqui dessa experiência. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Às vezes não é no peito, às vezes você ainda está ali com um bebê na mamadeira, né? No desmame. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. As mães entendem bem esta questão, os pais também. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, ainda que para cuidar do filho que está mamando ainda, você se esquecesse do que está no ventre, ou vice-versa, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Senhor está falando, olha que Ele está falando de mãe, hein? Mãe. O Senhor diz, olha, não tem a mínima hipótese de eu me esquecer de você. Então não ponha nada no lugar dele. Não ponha ninguém no lugar dele. É você e ele. Amém? Versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Nas palmas das minhas mãos te gravei. Quantas vezes você olha a sua mão por dia? Bispo, eu não olho muito, não tenho tempo. Bom, pelo menos quando você as lava. Você lava, você olha para elas. Você vê, você enxuga. Você está fazendo uma coisa e outra, você tem que olhar para as suas mãos.
O Senhor diz que você está gravado nas palmas das mãos dele. E os teus muros, tudo que compõe a tua vida, tudo, isso são os teus muros. Tudo que te diz respeito, tudo que é a tua propriedade como ser humano. Os teus muros estão continuamente perante mim. Não há nada que Deus não saiba de você, que Deus não esteja a par. Não há nenhum acontecimento que Ele não tenha tomado conhecimento. Nada. Tudo está perante o Senhor. Deus não se esquece de nós, amados. Amém? Então, fale com Ele. Invoque o nome dEle. Peça para Ele lhe mostrar coisas que você não enxerga. Ele quer ter intimidade com você. Amém? Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Tem crente com medo. Tem crente ansioso. Tem crente que, o cara disse, ele vai fazer, ele me ameaçou. Ele faz uma cara feia para mim. Não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de ninguém. Você é livre por Jesus Cristo. Não é escravo de cara feia, não é escravo de parente, não é escravo de família. Você ama a sua família lhe ama. Você tem laços maravilhosos com pessoas, mas escravidão nunca mais. Não tenha medo de ninguém, de ameaça, de cara feia, de processo, de intimidação, porque você não recebeu o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Mas você recebeu o espírito da adoção. O Senhor foi buscar você onde você estava e disse: venha aqui que agora você se converteu, eu me revelei, eu te lavei, eu te perdoei, eu agora fiz morada na sua vida, agora clama a mim e diga: querido Pai Jesus, amado, medo nunca mais. Tudo que você precisa está em Jesus Cristo. Ele quer que você clame a Ele, fale, chame por Ele, amado. Fale dele para as pessoas. Tire coisas que estão atrapalhando essa relação com Jesus e você vai ver a prosperidade na sua vida. Bispo, mas não era a mensagem sobre a obediência faz prosperar? Você quer mais do que obedecer e clamar àquele que pode lhe ajudar? Obedecer e tirar pessoas ou coisas que estão interferindo na sua relação com Ele? Vou lhe dizer, se você tiver que tirar um emprego que está atrapalhando a sua relação com Deus, tire hoje. Não há nada nesta terra que o diabo possa usar para tirar a tua relação de liberdade com Cristo Jesus, para estar com Ele o tempo todo. Vou fazer mais um parênteses aqui. Domingo é dia do Senhor, sim senhores e sim senhoras. Se livrem de trabalhos que te escravizam do domingo, porque você não recebeu o espírito de escravidão para dizer: eu não posso ir ao culto, ter comunhão com os meus irmãos, louvar a Deus na casa que Deus me plantou, porque eu tenho que trabalhar. Aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Ele quer que você obedeça, que você o honre, que você preste o seu culto a Ele, que você ame os irmãos, tenha prazer em estar na congregação, que você louve em congregação, que você ore na comunhão dos santos. Vá pedir para o seu patrão lá, vai falar: eu quero liberdade no domingo. Bispo, eu vou dizer que foi a irmã que mandou. Seja homem, diga que é Deus quem mandou. É mais fácil dizer que foi o altar do que foi Deus? Foi Deus quem mandou. Ah, mas por quê? Porque você está sendo escravo, está sendo manipulado por pessoas. Tem coisas que são cabíveis, tem outras que são incabíveis. E você não pode se submeter àquilo que é incabível. Amém? Amém mesmo? Nós sabemos, há períodos na vida, temporários, amém? São pontes para alguma coisa que Deus quer fazer, mas uma vida inteira escravo? Não. Se você é de Jesus, você já foi feito livre por Jesus. Amém? Nós temos aqui alguns testemunhos de médicos, enfermeiros, que eu conheço, que tinham plantões aos domingos, especialmente nos domingos à noite, e que não se conformavam, estavam tristes, estavam muito, muito aborrecidos de não estarem ao culto, e estas pessoas
começaram a acreditar nisso, e eu não sou escravo, eu sou escravo, e foram falar com seus superiores. E naturalmente tiveram os seus plantões mudados, eu não sei, sobrenaturalmente, estão aqui hoje cultuando a Deus, porque são livres, entenderam que são livres. Se são livres, não podem ser escravos. Um tempo, amém, são permissões de Deus, para nós, chegarmos em algum lugar, mostrarmos quem nós somos, a nossa competência, tal. Mas nós somos filhos de Deus, temos o direito de comer o melhor desta terra. E comer o melhor desta terra inclui a você ter dia de descanso, você ter horário de cultuar a Deus, de amar o irmão, de estar na presença dos santos, junto com Deus, com os eleitos, louvando ao Senhor. Amém? Não recebeste espírito de escravidão. Diga, eu não recebi espírito de escravidão. Amém? Em nome de Deus. Não vai chegar amanhã lá no seu serviço e falar, a bispa falou que eu não posso trabalhar de domingo. Bispa, o cara vai te amaldiçoar. Não tenho nem um pouco de medo. Contra a minha vida nem a sua não vale encantamento. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Deus está lhe acordando para algumas coisas mais sérias. Porque daqui a pouco, o tempo passa, amado, e o tempo passa rápido. Muito rápido. E a pessoa diz, olha o que eu fiz da minha vida. Fui abrindo mão de coisas que eram importantes, que valiam a pena, que Deus já havia me sinalizado, e agora eu estou aqui. O quê? Escravo do quê? De uma aposentadoria? Nós somos livres, em nome de Jesus. Diga, eu sou livre. Bispo, eu vou fazer o quê? Vai clamar, a Bíblia diz, você tem o espírito para clamar, Abba Pai, querido Pai, eu entrego essa situação nas suas mãos, o Senhor já me fez livre, então intervém ali no meu local de trabalho, mexe no coração daqueles que têm o poder de decidir sobre os meus horários, sobre o meu salário. Aprenda a falar com Deus, coloque tudo, não, isso aí não é bobeira, como é que eu vou falar? Não é bobeira, Deus está dizendo... Invoca-me e eu te responderei. Põe na minha mão, eu te amo. Tira-os do meio do caminho. Fala comigo. Sou eu que inclino o coração dos reis desta terra. Coloca diante de mim. Experimenta. Amém. Vou encerrar. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Diga, Deus não pode mentir. Se Ele não pode mentir, tudo que Ele diz em sua palavra, Ele honra. Tem que acontecer. Amém? Ele não pode mentir. Então assim, Ele já fez tudo, amados. Ele já consumou na cruz do Calvário. Ele nem se lembra mais dos seus nem dos meus pecados. Lançou tudo no mar do esquecimento. Deus é fiel, Ele é cheio de graça, de misericórdia, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é paciente, Ele é majestoso, Ele é a chama que mantém a nossa vida, vida mesmo, né? Vida abundante, vida plena, vida feliz. Ele é a rocha de sustentação da nossa vida, da nossa casa, das nossas finanças. Ele é a força, Ele é o escudo, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o conselheiro que nós cantamos hoje, o maravilhoso, o Deus forte. Ele é o poderoso das nações, Ele é aquele que rege tudo com o cetro de ferro, Ele é Senhor, Ele é Quírios, Ele é proprietário, Ele é dono, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é aquele que dá uma palavra e tudo tem que se cumprir e se curvar diante da palavra dEle. Por que que você não tem recorrido a Ele somente? Por que que você não tem invocado a Ele somente? Não ande de igreja em igreja, não vá atrás de bispo e bispinha, e pastorzinho e apóstolozinho, e coisinha, e moambinha, e tralhinha. Irmãos, tem gente com baú em casa, que não é da felicidade não, é o baú da desgraça, de tanto amuleto que tem. Aquilo sim é que é maldição, porque é tudo da lei, é tudo doutrinas de homens, ensino de demônios, tem vãs filosofias. Se livre disso, faça uma grande fogueira, não a de Israel, porque essa paga, mas faça uma no fundo da sua casa, ponha fogo em tudo isso para ninguém achar e dizer, oh,
achei a cabecinha, depois vira a Nossa Senhora Aparecida. Amado, não deixa nada para contar história, joga tudo isso no lixo e invoca aquele que te anuncia coisas grandes, firmes, ocultas, que você não sabe, aquele que diz, invoca-me e te responderei. Ele tem respostas para dar, ele tem saídas, ele tem solução, ele tem cura, ele tem milagre, ele tem prosperidade, ele tem novo trabalho, ele tem portas abertas, ele tem casamentos prósperos, filhos felizes, libertação para a nossa família. Ele é Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Agora eu quero ver se você recebeu a palavra. Quem recebeu esta palavra? Qual é o tema da mensagem de hoje? A obediência que faz? O que eu tenho que fazer? Você já ouviu. Você já ouviu. Nós vamos falar com ele agora. Ele diz, peça a mim. Não é peça a mãe, para que peça ao filho, para que ele peça ao pai, para que o pai volte a pedir para a mãe. O Senhor diz, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Ele está dizendo que fez de você e de mim um ministro de Cristo, despenseiro dos mistérios. Essa semana você vai encontrar alguém que você vai ensinar a pedir em nome de Jesus. Mas você tem que fazer isso primeiro. Primeiro você. Amém? Vamos falar com ele. O que é que você quer que ele te responda? Ele diz, invoca-me e te responderei. Não é a bispa que está dizendo isso. Eu não tenho às vezes respostas para mim, amados. Quem disse isso foi Jesus. Invoca-me, me chama, eu te responderei. Você vai ter respostas de Deus. De várias formas, em vários momentos, nos momentos mais inusitados, íntimos talvez, outros no meio de um barulho, Deus vai te responder. Invoca. Agora o Senhor está perguntando, que resposta você quer? Eu vou te responder. Agora pare de perguntar a quem não tem essas respostas. Ou pare de guardar essas perguntas. Faça. Pergunte, eu vou te responder. Eu vou te anunciar, mais do que a resposta que você quer. Eu vou te anunciar coisas grandes. Coisas ocultas, que ainda estão escondidas. Coisas muito firmes, sólidas, que você ainda não conhece. Agora nós vamos invocar a Jesus. E nós vamos perguntar a Ele. Que respostas você quer? Mas se prepare para ouvir a resposta dele. Não a que você acha que ele tem que te dar. A resposta dele. Uma coisa é perguntar. Outra coisa é querer que ele responda conforme a nossa carne. Não. Se abra porque ele vai te responder. Ele vai dar a resposta dele. E vai ser tão grande, tão maravilhoso. Algo que você nem imagina. Ele vai te revelar. Senhor Jesus Cristo, amado Deus e eterno Pai, nós estamos encerrando este culto, Jesus. Ó Deus, como nós começamos, com oração, falando contigo, dependentes totalmente de Ti, Senhor. E é nesta hora, Pai, que nós abrimos os nossos lábios para obedecer a Tua palavra. Porque esta palavra obedecida traz a prosperidade. Talvez aqui existam pessoas com necessidades materiais. Talvez existam aqui pessoas com necessidades profundas na vida financeira, Pai. Talvez existam aqui pessoas, Jesus, vivendo crises familiares agudas. Pessoas vivendo, Senhor, diferenças no seu casamento, que não sabem como lidar. Talvez aqui existam conflitos vivenciados entre pais e filhos. Jesus, talvez pessoas estejam aqui aflitas com o trabalho, com a vida profissional,
com o dia de amanhã. Mas a tua palavra hoje, uma vez obedecida, trará prosperidade. Então trará sim, Senhor, a suficiência que nós precisamos para cada área das nossas vidas. Trará sim a provisão para cada necessidade. Trará, Jesus, o suprimento, trará a bênção, trará o milagre. Nós não queremos agora, Senhor, orar por essas áreas específicas. Nós queremos agora te apresentar, Jesus, a obediência em te invocar. E nós começamos por tirar da nossa mente outros nomes, outros seres, outras entidades, ou mesmo nomes de igreja, placas, lideranças. Tiramos tudo isso, Senhor. Isso só atrapalha. E nós agora vamos invocar Jesus. E vamos te fazer as perguntas que nós queremos as respostas, Jesus. Porque as respostas que nós precisamos, nós só encontraremos em ti, Jesus. Pelo menos a verdade, não é, Jesus? Que respostas mentirosas, ocas, vãs, falhas, deformadas, isso qualquer um pode dar. Mas a verdade que liberta, só o Senhor tem. Então nesta hora, Jesus, assim como nós oramos no início, começando a semana, Jesus, e dizendo para o mar se abrir, agora, Senhor, nós invocamos o teu nome, porque o Senhor tem respostas para nós. E o teu nome é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nome santo, nome doce, nome forte, nome poderoso, nome libertador, nome de Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Queremos que tu nos respondas, Pai, que nos revele aquilo que nós precisamos conhecer, coisas ocultas que nós ainda não sabemos. Pai amado e Pai bendito, é pela obediência que nós seremos prósperos, Pai. E a obediência começa com as pequenas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Invoca-me, clama a mim, tira o que está impedindo a tua visão, tira do meio pessoas, coisas, trabalho, riqueza, bens materiais. Tira do meio, tira. Jesus, Jesus, agora o teu povo te invoca e pede a ti, Senhor, respostas, direção. Ó Deus, teu povo te invoca agora e pede agora, Jesus, saída, solução. Ó Deus, o teu povo te invoca agora e pede, Jesus, ó Deus, uma certeza em alguma coisa, que o Senhor ajude a tomar uma decisão. Ó Deus, que o Senhor mostre onde é que está uma verdade. Jesus, nós estamos aqui obedecendo, e a consequência disso será uma vida próspera, famílias prósperas, jovens prósperos, trabalhos prósperos, saúde próspera. Essa é a tua vontade, Senhor, a obediência. Agora, Jesus, lançamos mão de tudo aquilo que tem sido, Senhor, tropeço na nossa vida. Ó Deus, lançamos mão agora, Jesus, daquelas situações, talvez laços familiares, que tem nos impedido de estar na tua casa, ou de pôr um louvor, um CD em casa, de louvarmos em voz alta. Isto agora está repreendido em nome de Jesus. Jesus, nós somos ministros, despenseiros dos teus mistérios. Nós não compactuamos, Pai, com outras fés, não compactuamos com nada que não tem a ver contigo, Jesus. Não compactuamos com mentira, não compactuamos com pessoas, Senhor, em cima do muro. Não compactuamos com vida morna, não compactuamos com hipocrisia, com máscaras, não compactuamos com jeitinhos humanos. Nós compactuamos com a verdade de Jesus, da tua palavra, Senhor. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história.
Essa é a nossa bênção maior, Jesus. Queremos nos gloriar, não em coisas. Queremos nos gloriar no fato de conhecermos a Jesus Cristo. Essa é a nossa glória. Conhecermos a Jesus, estarmos em Jesus e sabermos que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que estamos com Ele, Ele conosco, todos os dias, para sempre. Por isso, Pai, a partir de agora nos abrimos para ouvir respostas, para receber direcionamento, para entender os Teus caminhos, Senhor, para conhecer mistérios revelados, coisas ocultas e grandes e firmes que nós ainda não conhecíamos, Pai. Nos abrimos para o muito mais de Deus, para o infinitamente mais que Tu tens nos dito, Pai. Glória a Deus. Que esta semana, Sim. ó Deus, o Teu povo, que se posiciona, Senhor, como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus, que tira tudo que estava no meio do caminho, desta intimidade, desta comunhão pura, perfeita. Que este povo, Senhor, veja a Tua glória, veja a Tua manifestação, Pai, nas coisas grandes, mas também nos mínimos detalhes. Ajuda aqueles que precisam se posicionar, Senhor. Dá força àquele que precisa, Senhor, tomar uma atitude em casa, tomar uma atitude na família, tomar uma atitude no trabalho, tomar uma atitude num namoro. Ajuda, Senhor. Fortalece agora, Senhor, estas decisões de fé, estas convicções que Tu deste, Senhor, porque é pelo Espírito que isto se faz, Pai. E que o Teu povo veja a Tua glória manifestada todos os minutos dos seus dias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E os amados de Deus digam amém. Os prósperos digam graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom, amados. Como é bom. Como é bom obedecer. Como é bom. Amém, bispo. Amém. Senhor Deus, como é bom Te obedecer, ó Pai. Como é bom ouvir a Tua voz. E como é bom estar na Tua casa, participar desta reunião, Jesus, e receber informações importantes para a nossa vida. Te louvamos, ó Pai, por ter nos plantado no ministério sábio, no ministério que tem compromisso com a Tua verdade. Um ministério, Jesus, que tem, ó Deus, como a vida das Tuas ovelhas, a prioridade absoluta em levar informação, em levar a palavra bendita, esta graça maravilhosa, Jesus. Nós oramos agora, intercedemos pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, Jesus, pela vida da sua esposa, Bispa Rosana Ferreira, e por toda a família apostólica, Jesus. Nós mandamos uma palavra de vitória, Jesus, uma Amém, palavra de Jesus. agradecimento, Honra-os, damos uma Pai. palavra de poder, Jesus. Honra-os, Pai. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que o plano perfeito de vitória que Tu tens para as nossas vidas passa, Jesus, pela missão apostólica da graça de Sim, Deus. Jesus. Te agradeço, ó Pai, pela vida da minha esposa, da Bispa Solange Brant, pela vida dos pastores, presbíteros, diáconos, ministros da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Te louvo, ó Pai, pela união que nós podemos sentir a cada dia, podemos crescer no Teu conhecimento e podemos sentir, ó Pai, as Tuas maravilhas, os Teus milagres e os Teus prodígios. Te louvamos, ó Pai, por esta noite, pela honra e pelo privilégio, mais uma vez, podemos ter ouvido a Tua palavra, Jesus, de ter participado desse banquete, ó Deus, espiritual, ó Deus, e receber este alimento puro, genuíno, esta graça bendita e maravilhosa. Por isso nós nos despedimos agora, Jesus, declarando que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que obedecem à palavra de Deus, porque sabem que ela traz prosperidade, digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Graças a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Boa semana a todos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Se você precisa sair, fique à vontade. Espaço Gourmet, abre suas portas, livraria, pegue o The Way. Tem uma semana em que você verdadeiramente seja um ministro de Cristo, um dispenseiro dos mistérios. O mar já se abriu, você já tem uma terra seca, um caminho preparado para andar. Amém. Quem Glória a puder, louve conosco neste cântico final. Boa noite a todos, boa noite internautas. Até amanhã, 20 horas, oração e confissão. Amém. Não perca e diga quem está ao seu lado. Obediência traz prosperidade. Não se esqueça. Boa noite a todos. E eu sei.